Muito boa noite a todos, senhoras e senhores. Começa mais uma edição do painel aqui em nome de Sicredi. Traga sua poupança para Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Bom, nosso convidado de hoje é um empresário, é contabilista, já foi presidente da ACIE, já dirigiu feiras aqui importantes aqui na cidade, como a Frinap, e um conhecido, acho que de todos vocês, Cláudio Mores. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, hoje é um prazer estar aqui contigo, mais esse painel, para tratarmos de assuntos importantes, né? Vamos falar da carteira verde amarela. Foi uma medida provisória que o presidente Jair Bolsonaro assinou recentemente, agora há poucos dias. Está em vigor ainda, mas já está em vigor, mas para valer, ter uma validade permanente, né? Precisaria do aval do Congresso, né? Que tem um prazo. O que vem a ser essa carteira? Muito bem, assim um super resumo, depois a gente vai detalhar, né? A medida provisória 905, né, hoje, trouxe em 30 páginas aí a oportunidade de gerar um contrato de trabalho dito verde e amarelo. Ou seja, a oportunidade para jovens de 18 a 29 anos terem como primeiro emprego, como primeiro registro, seja na carteira escrita ou seja na digital, que agora é permitida, a oportunidade então do emprego com desonerações da área federal, né, que é talvez o ponto mais alto do programa, é retirada de custos do empresário, né? Como, por exemplo, a retirada dos 20% da cota da parte patronal do INSS. Isso valerá para trabalhos na faixa de até, vamos arredondar, R$ 1.500, não é? Então, atividades permanentes ou temporárias ou transitórias neste limite de salário. É um contrato que desonera o empresário, além da Previdência, as contribuições com terceiros, né, o Sistema S, FAT, RET, enfim, que varia de acordo com a empresa de 6,8% a 8,8%. Então, se a gente for ver assim de bate-pronto, hoje um funcionário contratado custa para o empresário 28,8%, pegando o teto. A imprensa arredondou em 30%. Né? O custo que seria reduzido. A nível de União, a expectativa é gerar no mínimo 1.800.000 novos postos de trabalho e, diga-se de passagem, hoje é necessário que sejam novos postos de trabalho. Eu empresário, a empresa que for assim contratar, é um contrato específico, temporário, por até 2 anos, não poderá demitir pessoas e contratar nessa modalidade. A base é o mês de outubro. Se eu tenho 100 funcionários, eu tenho que manter os 100, tenho que acrescentar postos de trabalho. Só vai valer para quem está entrando no mercado agora. Então. Agora, exatamente. Eu posso ter sido aprendiz, posso ter tido contratos de experiência, sim, e eu posso me encaixar nessa modalidade específica de contrato de trabalho, contrato verde e amarelo. Nessa faixa etária, nesta limite salarial, não é, pelo período de até 2 anos, valendo-se a partir de 1º de janeiro até dezembro de 2022. Por que 2 anos só? Esse é um prazo limitado, né? Até 2 anos. Mas digamos, você tem uma empresa, né? Você vai contratar 5 novos funcionários, vamos supor, ou 10, okay. Já dentro nessa modalidade. Modelo aí. Né? De repente você fica os 2 anos, poxa, eu gostei daquele outro, gostei dos 10. Eu gostaria de... Vencidos os 2 anos, você renova automaticamente o contrato por tempo indeterminado e cai na modalidade geral. Ou seja, você passa a ter os mesmos custos como empresário que tem. Passa a recolher o que tu recolhido. Passa a recolher e eu trabalhador, ou enfim, colaborador, passo a usufruir dos plenos direitos iguais ao outro. Hoje tem algumas diferenças, né? Mas tem um detalhe importante, né? Hoje que se em novembro de 2022
eu for contratado, eu tenho o direito a 2 anos. Né? E se eu estiver como trabalhador, já tiver um contrato dessa natureza, eu não posso sair e voltar para a mesma empresa. Eu posso sair e ir para outra empresa na mesma modalidade, valendo os 2 anos. Mas isso não vai gerar, porque eu já vi pontos que são favoráveis à medida e outros contrários. Não pode acontecer assim, vamos continuar com o exemplo, você contratou esses 10 aí de repente vai expirar o prazo ali, ao invés de tu continuar com esses 10, não, para que eu vou recolher 20% para o governo? Então, eu vou demitir os 10 e vou contratar outros 10. Poderá ocorrer, pode. Efetivamente pode ocorrer. Aí tem uma série, a medida provisória tem algo de 4, 5 páginas, sim, estabelecendo regras de fiscalização do Ministério do Trabalho e multas para o abuso, para a má versação dessa ideia. Então, eu acredito que sempre vai ter, vamos chamar de um lado esperto, de alguém que queira abusar da legislação, que o objetivo é gerar realmente empregos. Há manifestações nacionais aí de muitos órgãos já manifestando o interesse de contratar o jovem, né? Mas eu creio que não vai haver muitos abusos, porque hoje é tudo eletrônico, né? Hoje, todo o controle da mão de obra do trabalhador, o acesso que o Ministério do Trabalho, Previdência, Receita tem, eu creio que não será tão fácil, né? Pelo conjunto de regras que estão ali de proteção e fiscalização desse abuso. Mas poderá ocorrer sim, né? Vamos chamar de maldade, né? O excesso. Né? Sempre lembrando, acho que já falei, que o limite de contratação é 20%. Né? Então, se eu tenho 100 funcionários, base outubro agora, eu poderei contratar até 20 nessa modalidade. Né? Se eu sou uma empresa pequenininha, tenho 10 funcionários, eu posso contratar 2, então. Se eu vier aumentar a minha... 20% em cima do que tu tem. Exatamente. Se eu vier contratar mais 5, 10 na modalidade normal, vamos chamar assim, tradicional, eu posso agregar, daí eu caio na regra geral dos 20%. Então, eu posso agregar sempre até 20%. Né? De fato, já em umas conversas preliminares da semana, né, porque o presidente apresentou isso na última segunda-feira, né, dia 11, a expectativa é realmente de gerar empregos, que é o que interessa, né? E por que essa faixa etária? Uma das críticas que a gente ouve, né, hoje, a gente que é veterano, diz, por que não outras faixas etárias, né? Inclusive, eu li que chegou a se estudar aí uma possibilidade de também fazer para pessoas acima de 55 anos, exatamente, é isso? E não passou? Não passou, Por quê? O fato principal é que o governo estimou uma perda, né, uma desoneração que gera aos cofres públicos algo de 10 bilhões. Então, no contexto dos pacotes aí, de todo o conjunto da economia, inclusive o secretário-geral do Ministério da Economia manifestava isso, que eles oportunizaram mais para o jovem porque é a demanda maior. As pesquisas, tanto do Ministério do Trabalho como do Ministério da Economia, dizem que a grande faixa etária que precisa do estímulo ao emprego é o jovem, que o mais veterano ele já tem, de certa forma, alguns encaminhamentos, já tem a experiência de disciplinar isso para um outro emprego. Já o jovem, além de não ter muitas vezes a experiência, inclusive o programa, a medida prevê prioridade para o jovem nos treinamentos, nos recursos que o governo vai disponibilizar por vários mecanismos já conhecidos, dos sistemas aí de treinamento, de habilitação desses jovens, de treinamento para as vagas possíveis e disponíveis no mercado, também eles serão prioridade. Então, é realmente alavancar o potencial jovem, energizado, que tem nessa juventude e que, ao colocá-lo eles no emprego, a gente tira alguns problemas da rua também, né? Agora, deixa eu lhe perguntar, o senhor que está no mercado há tanto tempo, com o escritório contábil, que tem inúmeras empresas e tal, o senhor acredita, assim, qual é a opinião do Claudio Mores, né, como assim, independentemente de lado, enfim, é uma medida que o senhor acha que o empresariado em geral vai se interessar?
Tenho certeza hoje, porque a grande crítica que o empresário faz, e você já deve ter ouvido, não é pagar salários. Nós preferiríamos pagar o dobro para a nossa equipe. O que chateia o empresário é o custo da burocracia, é o custo público do trabalho, né? Então, hoje um trabalhador custa aí na ordem de 50%, vamos arredondar sempre para facilitar até para os ouvintes, a 120%. Então, um trabalhador custa, dependendo do regime que a empresa está enquadrada, custa 50% até 120% do que ele ganha, né? Então, essa é a crítica que o empresário faz. Nós não gostaríamos de pagar excessos de a mais, eu preferia pagar salários diretos, como é no exterior, né? Eu ia te perguntar, como é que é nos países mais avançados? A maioria dos países desenvolvidos, vamos chamar Europa, Estados Unidos, os principais países assim, você paga um salário. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que aqui eu ganho R$2.000, lá eu ganharia, mas eu ganho 2, mas custo 4. Vamos arredondar aqui. Sim. Que é a regra do 100%. Isso. Lá não, você vai ganhar, em vez de 2, você vai ganhar 3, 3,5. E deu. Pago para você, e você, funcionário, você trabalhador, colaborador, como queira, vai num sistema privado ou público, compra sua previdência, compra seu plano de aposentadoria, compra seu plano de saúde, ou seja, administra o seu dinheiro. Aqui no Brasil, essa cultura que vem de anos de protecionismo, de tutela, né, do trabalhador, que o órgão público que é o sabedor de tudo, que o órgão público, que os organismos públicos é que fariam melhor gestão desse recurso, então tomam para si dinheiro para a previdência, dinheiro para a aposentadoria e assim por diante, e aí a gente vê o que acontece aí, gestões fraudulentas, deficiências de toda a ordem, e que está aí um exemplo. Então, a gente sonha como empresário hoje que quizá um dia a gente possa ter um modelo em que há mais consciência do trabalhador dele fazer a sua própria gestão. Mas a gente reconhece também que em muitos estados ou regiões do país, o problema cultural, o problema educacional, né, do trabalhador, ele com o dinheiro na mão, ele talvez não fosse ter o discernimento, né, de fazer essa economia para si, para sua família, de comprar o seu plano de saúde, previdência ou aposentadoria devidamente. Então, na última tentativa aí de reforma trabalhista e previdenciária, melhor dizendo, foi incluído artigos da escolha, né? Eu poderia escolher um modelo público ou um outro modelo, mas infelizmente não passou. Ficou atrelado ao modelo público, e esse modelo de uma iniciativa própria ficou para uma lei complementar, uma outra legislação. Então, torçamos para que venha, para que aqueles que tenham o discernimento e queiram ter a autonomia da escolha, assim o façam, né? Eu gostei desse termo que tu usaste ali no meio da tua fala, dos governos tomam para si, né? E é mais ou menos isso, né? Tomam para si, né? Esse si a gente vai falar com os governos, não, mas a gente devolve nisso, naquilo e tal, né? Mas esse si me parece mais forte. É forte mesmo hoje. Né? E a não gente é de sabe agora, isso veio de muitos anos. né? Infelizmente. Infelizmente as gestões estão claras aí, a toda hora na imprensa, né? É verdade. E tem, claro, também é verdade esse outro lado, né? Nos falta uma cultura de eu recebo tanto, bom, eu preciso guardar tanto para isso, tanto para aquilo, tanto não sei o quê, a gente não... Concordas comigo? Acho que os ouvintes também. Com essa tutela toda, com essa gestão que é feita do recurso da gente, nos chamam de ignorante e nos deixam subservientes, entre aspas, perdão com a expressão, de certa forma, dependente de um modelo sociopolítico, né? Então... Muito bem, nós vamos fazer o nosso intervalo e já voltamos. Nós queremos ir além dos números, simplificando as mais complexas equações da vida. Nós somos capazes de transgredir a lógica das operações mais básicas, quando a soma das nossas forças resulta em multiplicação.
juntos subtraímos barreiras e ruídos, promovendo divisão. Nossa mágica não é apenas com os números, mas com as pessoas. Os nossos resultados acontecem na relação, na aproximação e principalmente na participação de quem é gente como a gente. Gente cheia de vigor e sabedoria, que acredita no coletivo, que olha no olho. Seres humanos que vão além, empreendem por si e pelo todo. Porque é assim que tem que ser. Nós sabemos que sozinhos a resposta é negativa. Não trabalhamos apenas pelo seu sucesso, mas pelo grupo. Não enxergamos apenas os extratos, mas também os processos. Não somos um prédio vazio somente com cadeiras e máquinas. A razão da nossa existência está na amplitude da sua vida. Seja no norte do Rio Grande do Sul, no meio oeste de Santa Catarina ou no sul de Minas Gerais. O nosso fenômeno está no êxito coletivo compartilhado. Nós somos a Sicredi Uniestados. Muito bem, estamos de volta aqui então, conversando hoje com Cláudio Honor Mores, empresário, contabilista, membro da Academia Chinense de Letras, nosso colega lá também, né? Prazer hoje. Deixa eu me incluir dentro desta também, então. Já nosso patrono da última feira. Ainda meio cansado das correrias lá, mas foi bom. Bom. Muito obrigado. Isso então aqui, isso vai valer até quantos, digamos, o cara vai poder ganhar até quanto? Até 2.000, 3.000 ou até 1.500? O senhor já... É até 1.500, é 1.457, mas é um salário e meio, né? Agora em janeiro já muda o salário para, se não alterar, R$ 1.039, então, vezes 1,5. Eu estou olhando aqui que para a contribuição ao FGTS muda, ela cai de 8 para 2. Isso. Eu acho que é a parte que no primeiro bloco não falamos, né? De um modo geral, os direitos trabalhistas estão preservados, férias, décimas, está tudo... Por que tem gente chiando, então, normal. contra? É a chiadeira porque, numa eventual indenização, a multa rescisória, depois de um período, né, que você fica e de repente sai, não é 40%, é 20%, aquela sobre o saldo. Sim. E o fundo de garantia não será mais de 8%, será de 2%. Então, o governo desonerou a empresa na parte que competia a ele e também deu uma mordidinha, vamos chamar assim, no direito do trabalhador para favorecer a contratação e a empregabilidade, né? Eu diria que são 2 fatores. Mas tem também outros aspectos que podemos acrescentar, né, que a medida prevê, é que se tu ficares 18 meses, nesse período de até 2 anos, você tem o direito ao seguro-desemprego. E aí veio outro ponto controvertido, que é o fato de ter previdência, de ter que recolher 7,5% de previdência sobre a renda do seguro-desemprego, que nunca teve, né? E dentro da sua pergunta, outros pontos controvertidos, que agora essa medida, salvo sempre lembrando que o Congresso não vem alterar, permite acordos bilaterais, ou seja, o trabalhador com o empresário. Diferente da reforma trabalhista, que condicionava os acordos coletivos serem superiores ao individual. Então aqui vai gerar certamente uma discussão jurídica hoje. Esse é um ponto controverso, né? Porque se numa lei diz uma coisa, a outra agora está dizendo outra, que pode ser o individual. Eu posso fazer acordo de compensação de horas individual, eu posso... de jornadas de fim de semana, agora é permitido o trabalho aos sábados e aos domingos. Né? Em todas as áreas ou quase todas as áreas? Todas as áreas. Há algumas exceções, agora não lembro bem. Isso no país todo? No país todo,
Respeitada na área do comércio a legislação local de cada município, tem esse parágrafo. Também essa medida trouxe algo também já bastante questionado para os bancários, né? Ela trouxe especificamente para os bancários a jornada que era de 6 horas passou a ser de 8 horas e permitiu a abertura das agências bancárias aos sábados. Então isso também está bem controvertido. O senhor acha que os bancos vão abrir? Há interesse sim, eu diria que as cooperativas estão esperando esse momento. Talvez os 4 grandes bancos aí, Bradesco, Itaú, Banco Brasil e Caixa, que sozinhos dominam né, o portfólio bancário, talvez não gostem muito, mas a medida das 6 para as 8 horas justificada é que antigamente o esforço mental de lidar com toda essa questão do dinheiro, de cifras e documentos, era mais desgastante, que agora com a eletrônica realmente facilitou, né? Só para deixar bem claro, essa questão de trabalhar sábados e domingos, a legislação local se sobrepõe à nacional? Exatamente, a lei permitiu que a lei permitiu para o comércio, só para o comércio. Só. Vale os acordos locais de cada município. Aí depende do município. De cada município. Se a Câmara, aí acho que passa pela Câmara. No nosso caso tem aqui também, né? Tem acordos também de categorias, vale o local. Então tem o lado que respeitou regiões, de regiões turísticas, de regiões serra, tem muitas situações diferentes, né? É um país imenso como o nosso. Né? Outro aspecto muito interessante, e também vai haver controvérsias, é que a empresa poderá fazer acordo naquele programa de participação nos lucros ou resultados, individualmente com trabalhadores que ganham acima do teto da Previdência. Então, arredondando também o número, 5.800, aqueles que ganham mais que isso, não precisarão depender de um acordo coletivo para participar dos resultados ou lucros da empresa. Poderão fazer acordos diretos com o empresário. Aí entra a questão do mérito, é isso? Exatamente, é a meritocracia. O empresário vai ver, pô, esse aqui é a mesma coisa que o jogador de futebol. Esse aqui é o craque do time, tem que ganhar mais, é isso? É a mesma lógica, até a lógica de ganhei uma partida, que tem um prêmio, né? Sim. Então, normalmente os executivos, lideranças, funcionários que têm graus de responsabilidade maior, sempre tem algum bônus, né? Alguma forma de bônus. E o lado bom é que esses bônus não terão encargos, já não tinham antes, e agora foram reafirmados. O senhor acha que isso pode ser barrado lá no Congresso ou não? Eu creio que essa parte não, eu diria que o Congresso não é contra, pelas manifestações que vi de liderança já do Congresso, de deputados, senadores, talvez haja alguma coisa no sentido de não permitir aquelas 2, 3 retiradas de direitos trabalhistas ali, né, que é do Fundo de Garantia, e talvez até flexibilize até um pouco mais, porque a expectativa é que se supere esse 1.800.000, chega até 4 milhões. Eu estou lhe cortando várias coisas para aproveitar o mais possível a passada sua aqui. O senhor disse uma coisa importantíssima antes, que eu entendo que é fundamental, essa questão, essa cultura que nós temos e tal. Digamos, implantado isso em vigor, isso dentro de 10, 15, 20 anos, isso não pode nos mudar também um pouco assim culturalmente quanto ao lidar com o dinheiro, com quanto eu ganho, o que eu vou fazer com ele? Eu creio que sim, hoje, porque as legislações estão vindo. Eu torceria para uma grande reforma. Sim. Se falou até numa constituinte para passar limpo, eu sou adepto disso, mas enfim, não. As leis estão vindo em doses, vamos chamar assim. Em partes, para criar essa cultura desenvolvida que tem em países, né? Então, uma reforma ali, outra ali, e já vai vindo, e eu creio que se o plano Guedes, do atual governo, se continuar na trajetória que está, nós teremos muitas alegrias no campo de geração de economia, de vigor econômico, de resultados. Há uma expectativa, ontem eu vi o secretário-geral de Comércio Exterior do Brasil manifestando que nós somos a 4ª economia prevista para receber recursos do exterior. Então, há muito dinheiro vindo para cá para gerar obras públicas, enfim, oportunidades de emprego para todos. Mas dependemos ainda de segurança jurídica, né? Que é um dos principais fatores, e estabilidade política e econômica, né?
Então, a estabilidade econômica eu diria que está existindo. Há muita segurança, muitas variáveis no tempo que temos para dizer que temos uma certa estabilidade econômica. Inflação ultimamente, juros baixando, muitas notícias boas. Temos ainda riscos no político e riscos no judiciário. Ok, eu agradeço a entrevista. Vamos falar mais ao longo do começo do ano que vem e tal, sobre outubro, né? Tá bem. Muito obrigado. Eu que agradeço, estou sempre à disposição para debater assuntos aí. Boa noite a todos, obrigado, até uma próxima. Nós queremos ir além dos números, simplificando as mais complexas equações da vida. Nós somos capazes de transgredir a lógica das operações mais básicas, quando a soma das nossas forças resulta em multiplicação. Quando subtraímos barreiras e ruídos, promovendo divisão. Nossa mágica não é apenas com os números, mas com as pessoas. Os nossos resultados acontecem na relação, na aproximação e principalmente na participação de quem é gente como a gente. Gente cheia de vigor e sabedoria, que acredita no coletivo, que olha no olho. Seres humanos que vão além, empreendem por si e pelo todo. Porque é assim que tem que ser. Nós sabemos que sozinhos a resposta é negativa. Não trabalhamos apenas pelo seu sucesso, mas pelo grupo. Não enxergamos apenas os extratos, mas também os processos. Não somos um prédio vazio somente com cadeiras e máquinas. A razão da nossa existência está na amplitude da sua vida. Seja no norte do Rio Grande do Sul, no meio oeste de Santa Catarina ou no sul de Minas Gerais. O nosso fenômeno está no êxito coletivo compartilhado. Nós somos a Sicredi Uniestados.